A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. É uma alegria poder estar aqui falando com você, compartilhando a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. É muito bom poder voltar aqui. Eu sou o pastor Kennedy Matos e este é o programa Evangelho em Foco. Seja bem-vindo. Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Eu já quero desafiar você para que você possa compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, na sua igreja, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter acesso aqui à palavra de Deus. Esse programa tem edificado você, tem edificado o seu coração. Coloque aqui embaixo nos comentários, mande aí a sua saudação, seu abraço, a gente sempre lê com alegria, tá bom? Queridos irmãos e irmãs, na semana passada nós conseguimos encerrar uma jornada de meses na carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho certeza que Deus tem edificado o seu coração de alguma maneira nessa jornada. Você que nos acompanha sempre aqui o programa, semana após semana. E aí ficou-se uma pergunta no ar, né? O que é que a gente ia estar tratando, então, após Romanos? O que é que vem depois de Romanos? Qual seria o texto que nós iríamos estar trabalhando? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com textos sequenciais. Na igreja em Santana, onde eu pastoreio, nós sempre pregamos livros da Bíblia. Já pregamos lá Hebreus, Atos, levamos 1 ano e meio só expondo a carta de Atos dos Apóstolos, pregamos sobre diversos textos. A igreja tem uma história de série de mensagens baseadas em livros inteiros da Bíblia. Agora nós estamos no Evangelho de Marcos. Bom, mas e aqui? A vantagem de se pregar o Evangelho assim, de ter esse tipo de pregação, é que a gente consegue aprender mais, porque a gente consegue acompanhar todo o texto. Eu quero trazer uma proposta para vocês aqui. Eu quero começar hoje a carta aos Coríntios, mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer como nós fizemos com Romanos, onde nós somos texto após texto. Nós vamos aqui lidar com Coríntios de uma maneira diferente. Nós vamos lidar com a carta aos Coríntios do jeito que Coríntios é. O que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios? É uma carta-resposta de Paulo. Paulo está respondendo ali algumas questões de uma carta que ele recebeu de alguns irmãos da igreja de Corinto. Então, é uma carta-resposta. Então, 1 Coríntios tem várias perguntas. Paulo está respondendo a várias perguntas. Nós vamos lidar com 1 Coríntios da mesma maneira. Nós vamos identificar a pergunta que fizeram para Paulo e a resposta que aparece na carta aos 1 Coríntios, ok? Eu acho que a gente vai conseguir uma dinâmica bem legal assim, porque Paulo trata de várias coisas nessa carta. Ele fala sobre divisão na igreja, ele fala sobre a importância do ministério pastoral, Paulo vai falar sobre casamento, responder perguntas sobre casamento, se pode separar, se não pode separar, como é que funciona esse negócio da pessoa que se converteu a Jesus, mas o cônjuge não se converteu, continua casado, se separa, como é que funciona? Paulo vai falar sobre a questão sobre o véu. E aí, o que você acha sobre a mulher usar véu na igreja? O que Paulo quer dizer com aquela orientação em 1 Coríntios aos capítulo 11? Paulo vai tratar sobre a ceia, Paulo vai falar sobre o uso dos dons no culto. Percebe? Existe uma série de assuntos. Então, 1 Coríntios, Paulo trata de uma série de assuntos onde Paulo está respondendo à igreja de Corinto, as perguntas que eles estão fazendo, as dúvidas que eles têm, as dúvidas teológicas. Paulo está lidando ali com uma igreja como a sua, uma igreja como a minha, que é uma igreja cheia dos dons, mas é uma igreja cheia de problema também. Parece a nossa igreja. Não é assim? A igreja tem problemas, claro que tem. Nós não somos um corpo de perfeitos, né? Nós somos um corpo de justificados, é diferente. Temos problemas. E os problemas da sua igreja, os problemas da minha igreja, eles estão ali contidos na igreja aos Coríntios e Paulo tem uma resposta para esses problemas. E a gente então eu quero tratar dessas perguntas que Paulo está fazendo à igreja de Corinto. Achou uma boa proposta? Achou interessante? Aliás aqui, ó, você já leu a carta de Paulo
aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, porque a segunda carta é diferente da primeira. A segunda carta, Paulo trata de outros temas. Você já leu a primeira carta? Então já quero aqui trazer um desafio para você, para que você possa ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que você possa se inteirar do que é que nós estamos falando aqui. Bom, então, em termos de introdução, eu quero trazer para você aqui uma espécie de introdução, de contexto, de como foi que Paulo, como que Corinto, a igreja de Corinto nasce e como é esse encontro entre Paulo e a igreja de Corinto. Para isso, eu quero convidar você para que nós possamos ler, não a carta aos Coríntios, mas o livro de Atos. Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Porque aqui Lucas registra esse contexto histórico da igreja de Corinto. Vamos ao nosso texto? Diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E assim nasce a igreja de Corinto. Mas eu quero passar essa história com você, parte a parte. Então perceba que aqui, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele está viajando ali a região da Ásia, pregando o evangelho, plantando igreja. E Paulo chega a uma cidade vizinha de Corinto, a sua irmã gêmea, Atenas. Obviamente, Atenas era muito mais importante do que Corinto. Atenas era o berço da filosofia antiga. Atenas era a capital da Grécia. Atenas era uma cidade extremamente importante. Lucas vai registrar que Paulo passa por Atenas. Atenas era uma cidade absolutamente entregue a todo tipo de idolatria. Quando Paulo passa em Atenas, ele não tem muito sucesso ali na plantação. A gente não tem uma igreja de Atenas, por exemplo. Paulo prega o evangelho ali, mas ele, por alguma coisa, por algum motivo, Paulo percebe que ali o evangelho ainda não tinha entrada. O evangelho não era bem recebido pelos atenienses. Paulo não teve sucesso em Atenas. Aliás, aqui fica uma coisa importante para a gente entender. Essa sensibilidade que Paulo tem de perceber onde ele estaria perdendo tempo. Paulo percebe que Atenas ainda não está pronta. Aquela igreja, aquela cidade não seria impactada por ele, pela pregação do evangelho através dele. E Paulo tem sensibilidade com relação a isso. Ele então parte para a cidade próxima. Ele parte para a cidade vizinha. E a cidade vizinha, que cidade que é? A cidade de Corinto. Ficava muito próxima mesmo. Paulo então parte para Corinto. Quando Paulo chega em Corinto, o texto diz que em Corinto, Paulo encontrou um casal super especial.
Nós falamos aqui, semana retrasada, sobre esse casal. Priscila e Áquila. E se eu não estou errado, é a primeira vez que aparece na Bíblia, é aqui em Atos 18, onde a ordem dos nomes do casal está Áquila e Priscila. Porque geralmente aparece Priscila e Áquila. O nome da mulher é citado antes do nome do marido. Mas aqui Lucas cita Áquila e Priscila. Esse casal era extraordinário, esse casal era uma bênção. Esse casal, Lucas diz aqui em Atos que eles eram natural do Ponto, que era uma região da Ásia, e eles haviam recentemente chegado da Itália. Era um casal de judeus que haviam crido em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. A Bíblia em nenhum momento diz quando que eles se converteram. A Bíblia não fala muito sobre Priscila e Áquila, não dá detalhes da sua vida, mas eles estão sempre aparecendo nas cartas de Paulo, estão sempre aparecendo no registro de Lucas. Esse casal era maravilhoso. Esse casal, eles provavelmente discipularam muita gente, provavelmente não, e com certeza discipularam muita gente. Entre essas pessoas que discipularam está provavelmente Apolo, que se tornou um grande pregador do primeiro século, um homem que tinha uma oratória maravilhosa, um homem que falava de uma maneira extraordinária. Alguns estudiosos vão dizer que Apolo, ele falava brilhantemente. Ele, em termos de pregação, ele era melhor do que Paulo. A oratória de Apolo era superior à de Paulo. Paulo é um grande mestre, mas Paulo é um pregador que, lembra de Eutico? Paulo era um pregador que dava um pouco de sono. Paulo é prolixo. Paulo é detalhista. Paulo, até chegar numa conclusão, ele demora, ele precisa explicar tintim por tintim, precisa passar. Era um pregador extraordinário, mas Apolo tinha uma oratória, tinha um talento, um dom de falar, e as pessoas se prendiam à dinâmica de Apolo. Era um homem cheio do Espírito Santo. Esse homem foi provavelmente discipulado por Priscila e Áquila. O fato é que, quando Paulo chega em Corinto, esse casal extraordinário está lá. Eles creem em Jesus, eles, por serem judeus, Lucas diz que eles já haviam sido expulsos por Cláudio, o imperador Cláudio. Em um determinado momento, ali no primeiro século, o imperador Cláudio ele expulsa os judeus de Roma, e Priscila e Áquila foram expulsos também. E nessa expulsão, eles vão para Corinto. E quando eles chegam em Corinto, quando Paulo chega em Corinto, Paulo encontra esse casal. Paulo identifica esse casal, eles estão lá. Agora veja que coisa interessante. Priscila e Áquila, embora fossem... olha como que são os dons, são diferentes, né? Eles estão em Corinto, mas ainda não tem igreja em Corinto. Eles estão em Corinto, mas a igreja é muito incipiente. Talvez ali algumas pessoas... na casa de Priscila e Áquila, mas ela não está se desenvolvendo. A plantação da igreja ali está parada. Por quê? Porque Priscila e Áquila são discipuladores, não são plantadores de igreja. Existe uma diferença. E a gente precisa ter esse tipo de sensibilidade, meu irmão. Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? Precisa entender isso. Senão você pode estar tentando desenvolver um ministério que você não foi chamado para desenvolver. Às vezes você é um excelente discipulador, mas você não tem tato para plantar a igreja. Não tem traquejo. Às vezes você é uma Priscila, às vezes você é um Áquila. Excelente capacitador de crente. Bota um recém-convertido na sua mão e você é uma bênção. Você vai discipular, vai ensinar a respeito de Jesus, essa pessoa será extraordinária. Mas você não consegue plantar uma igreja, você não consegue evangelizar. Agora, e Paulo? Quando Paulo chega em Corinto, a conversa é outra. Esse homem é ousado, esse homem conversa com todo mundo, esse homem é plantador de igreja. Ele é plantador de igreja. Então Paulo chega em Corinto. O texto diz que ele chega, e o texto no verso 3 do Atos 18:3 diz: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Paulo é um pregador voluntário. Paulo é um pastor voluntário. Quando chega em Corinto, ele trabalha com as próprias mãos. Na segunda carta ele vai até dizer isso.
quando ele está defendendo o ministério dele, né? Quando eu estive no meio de vós, eu não fui pesado a vocês. Antes eu trabalhei com as próprias mãos. Então, Paulo precisa trabalhar, ele trabalha fazendo tendas juntamente com Priscila e Áquila para se sustentar, para que ele pudesse pregar o evangelho. E o texto no verso 4 diz que todos os sábados eles discutiam, né? Discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, todo sábado Paulo estava lá na escola bíblica falando, pregando, ensinando, discutindo, provando através das escrituras que Jesus é o Cristo. Verso 5, o texto diz que depois de algum tempo, Silas e Timóteo chegam da Macedônia em Corinto. Eles tinham ficado na região da Macedônia para ali terminarem de fazer um trabalho ali de solidificação de algumas igrejas que tinham sido plantadas. E quando eles chegam da Macedônia, então Paulo agora tem mais tempo livre. A gente não sabe direito por quê, mas o texto diz que Paulo se entregou então totalmente à palavra. Talvez Silas e Timóteo assumiram a parte de ficar responsável por desenvolver alguma atividade onde eles pudessem sustentar o ministério de pregação em Corinto. E aí Paulo ficou livre de fazer tenda e ficar exclusivamente na pregação do evangelho. Eu acho isso aqui maravilhoso, extraordinário. Então Paulo foca. E aqui vale a pena uma reflexão, irmão. Olha, o pastor voluntário é uma bênção na igreja. O pastor voluntário é uma bênção. A maioria das igrejas, eu digo de todos os movimentos, a maior parte é de gente voluntária. Boa parte é de voluntários. E eu louvo a Deus pela vida do pastor voluntário. Porém, esse pastor voluntário precisa ter ajuda. Ele precisa ter gente apoiando. Ele precisa ter gente ajudando ele, senão o trabalho dele fica muito pesado. Ele já tem que dividir o tempo dele com o trabalho secular. Ele já tem que dividir o tempo dele com a família. E agora ele precisa dividir esse tempo com a igreja. Precisa dar atenção para a igreja. Embora o trabalho voluntário seja uma bênção e Deus seja louvado pela vida dos pastores voluntários, todavia, nós como igreja precisamos, irmãos, aqui olha, presta atenção nisso, crente, meu irmão, você precisa assumir a sua responsabilidade de fidelidade a Deus. Porque boa parte dos nossos pastores voluntários são voluntários porque a igreja não tem condições de subsidiar um pastor. Quando você não oferta, quando você retém o dízimo do Senhor, você prejudica a igreja. Aí depois você fica reclamando. Mas o irmão não prega bem, ele é um voluntário, ele é esforçado, mas ele... Então, a gente precisa de gente fiel. Você sabia que a maioria dos crentes hoje não devolvem o dízimo? Você sabia que a maioria dos que devolvem são pessoas idosas? Você sabia que os nossos jovens não devolvem o dízimo? Eles não devolvem o dízimo. Eles não cooperam na obra de Cristo. Como não cooperam na obra de Cristo, os administradores da igreja, eles não guardam dinheiro no banco, debaixo do colchão para eles não, irmão. Todo o dinheiro que é investido na igreja volta para a igreja. Quando tem um voluntário numa igreja, é porque aquela igreja não tem condições de pagar um pastor para estar com o tempo integral em oração, pregação, preparando sermão, preparando estudo bíblico. Porque a maioria dos membros da igreja são infiéis ao Senhor nos dízimos e ofertas. Então, olha isso. Olha a importância. Quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, Paulo agora tem mais tempo, porque esses irmãos foram cuidar da parte de cuidar do sustento do ministério, talvez trabalhando. Você não vê Paulo e Silas pregando em Corinto, mas talvez eles estão lá fazendo tenda para sustentar o ministério, para que Paulo fique livre para pregar o evangelho com toda a sua força, com todo o seu tempo, com todos os seus recursos. Então, isso é importante, viu? Como é que está a sua fidelidade? Está em dia? Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo. Tá bom? Então, coloque sua fidelidade em dia. Bom, o texto diz que quando Paulo vai pregar, ele prega aos judeus, porém, os judeus
verso 16 diz que eles se oporam blasfemando. Blasfemando. Muita dureza. Paulo sempre encontrou dificuldade em meio aos judeus com relação ao evangelho. Então o que Paulo diz? Paulo então sacudiu as suas vestes e disse: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Isso aqui é importante que Paulo está fazendo, olha. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. É notável que Paulo, todas as vezes que ele chega num lugar para plantar uma igreja, a prioridade para ouvir o evangelho é sempre dos judeus. Paulo está sempre indo em uma sinagoga no sábado, está sempre indo pregar o evangelho, é notável isso é um fato. Porém, com a rejeição dos judeus, Paulo não ficava ali insistindo, perdendo tempo com eles, não. Não ficava. Paulo seguia para onde? Para os gentios. E por que é importante a gente notar isso? Porque Paulo não fica insistindo com gente que está blasfemando do evangelho. Paulo prega todo o evangelho, a pessoa não creu, ele não fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos insistindo, não. Porque isso é uma estratégia que precisamos ter. Enquanto você fica gastando energia com gente que não creu, outras pessoas não estão ouvindo o evangelho. Paulo sabe disso. Então, eles não creram, não quiseram saber, começaram a blasfemar, subiram um tom. Paulo sacudiu as vestes sobre a cabeça de vocês, o sangue de vocês. A partir de hoje não prego mais para judeus, eu vou para os gentios. Se alguém quiser me ouvir pregar, só me procurar que eu estou lá pregando aos gentios. E aí o que aconteceu? O texto diz que, saindo ele dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Esse temente a Deus aqui significa que ele era um grego, um gentil, que havia se convertido ao judaísmo. Esse gentil que se convertiu ao judaísmo era chamado de temente a Deus. Ele não era considerado judeu, ele era considerado um gentil que havia se convertido ao Deus de Israel, então ele era temente a Deus. E esse cara aqui, o Tício Justo, que era temente a Deus, ele ouviu, ele creu naquilo que Paulo disse. Né? Então Paulo entra na casa dele. A ideia aqui de que Paulo entrou na casa não é que Paulo só foi lá na casa. Paulo começou um trabalho de pregação na casa desse homem ali na cidade de Corinto. E a casa do Tício Justo era do lado da sinagoga. Era apegada à sinagoga. E Paulo diz que também Crispo, que era um dos principais líderes da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Obviamente ele teve que sair da sinagoga. Ele teve que abandonar a sinagoga, foi expulso, né? Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Muitas pessoas estavam crendo no evangelho, estavam sendo batizadas, a igreja estava crescendo, a igreja estava finalmente plantada, o evangelho estava sendo salvando vidas. E aí aqui está uma coisa interessante no verso 9, porque parece que acontece alguma coisa. Que Paulo tem uma visão de noite. O Senhor Jesus aparece para Paulo numa visão à noite. Nós não sabemos direito o que está acontecendo aqui, se Paulo estava enfrentando dificuldade, ou se Paulo estava achando que já podia deixar a igreja de Corinto ali, sair dali e ir para a próxima cidade pregar o evangelho. Fato é que de noite Paulo teve uma visão onde o Senhor Jesus aparece para ele e diz para ele: não temas. Talvez Paulo estivesse enfrentando algum tipo de pressão, ou dificuldade, ou perseguição. Jesus diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Talvez estava acontecendo na cidade de Corinto algum tipo de perseguição dos judeus, porque a igreja estava crescendo e Paulo estava com medo. A gente precisa lembrar que Paulo é um homem que já foi apedrejado algumas vezes. Ele já foi dado por morto em Tessalônica. Essas coisas marcam a vida da pessoa. Era um homem de carne, era um homem como nós, que tinha receios. Talvez o aumento do calor da perseguição dos judeus em Corinto estivesse levando Paulo a ficar um pouco tímido, estivesse levando Paulo a ficar um pouco temeroso, a temer pela própria vida, estivesse levando Paulo a pensar em ir para a próxima cidade, uma vez que muitas pessoas já tinham ouvido o evangelho, e talvez Paulo estivesse com receio, com medo. E aí o Senhor Jesus precisa aparecer para esse apóstolo, para o seu apóstolo, e dizer para ele: olha, não temas, não fique com medo, Paulo. Não te cales, fale. Olha que coisa interessante. Prega o evangelho, Paulo.
continua falando, porque eu sou com você, eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Tem muita informação nesse texto aqui. Primeiro, Jesus manda Paulo não temer e manda Paulo continuar pregando. Por quê? Porque a premissa do evangelho é, as pessoas só podem se converter a partir da pregação do evangelho. Se Paulo não prega, ninguém pode crer. É Romanos capítulo 10. Segunda premissa importante aqui, o Senhor Jesus garante a Paulo que ninguém vai fazer mal a ele. O Senhor Jesus garante que está com Paulo. Aquela obra, antes de ser uma obra de plantação de igreja pelo apóstolo Paulo, é uma obra de Deus na cidade de Corinto. Terceiro, Jesus tem muita gente naquela cidade da qual ele deseja alcançar. Ele diz, pois tenho muito povo nessa cidade. Agora isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Porque Jesus não está dizendo assim, olha, eu vou ter muito povo. Eu terei muitas pessoas. Não, eu tenho. Agora, onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão lá nos templos, se prostituindo com as sacerdotisas cultuais. Essas pessoas estão na idolatria, essas pessoas estão no paganismo, essas pessoas estão lá em Corinto, perdidas nas garras de Satanás, algemadas pelos pecados. Mas Jesus diz, eu tenho muito povo, esse povo está lá, Paulo, é o meu povo. Prega, Paulo, prega porque eu vou chamar esse povo, eu vou resgatar esse povo, eu vou abrir o coração desse povo, esse povo vai ouvir o evangelho, vai crer e eu vou redimi-lo, eu vou resgatá-los, eu vou salvar esse povo, é o meu povo. Eu acho isso aqui extraordinário. Esse é o contexto. E o texto diz, Lucas diz que Paulo permaneceu ali ainda em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E assim a igreja de Corinto era plantada, foi plantada. Mas uma igreja plantada em uma situação cultural muito difícil. Corinto, nessa época, tinha um dos maiores portos do mundo. Era uma cidade de trânsito, era uma cidade muito importante, era uma cidade que vinha gente do mundo inteiro, passava por ali. Tinha um dos portos mais importantes daquele tempo. Corinto era cheia de templos dos deuses gregos e romanos. Em Corinto tinha um dos maiores templos, a sensualidade do mundo antigo. Em Corinto tinha o templo de Apolo, onde tinha homens que se prostituíam como forma de culto. Em Corinto tinha templos onde existiam mulheres que se prostituíam. Os historiadores dizem que em Corinto tinha um templo onde existia cerca de 1000 sacerdotisas cultuais, que eram prostitutas cultuais, onde os homens iam para lá e tinham relações sexuais com essas mulheres para assim estarem adorando a divindade. Corinto, essa cidade, ela é impactada pelo evangelho. E começa a vir gente de tudo quanto é tipo, quanto é jeito, quanto é contexto, de todos os contextos começou a vir gente para a igreja. Nós vamos ver na carta aos Coríntios que na igreja de Corinto tinha gente que foi ladrão, tinha gente que foi homossexual, tinha gente que foi prostituta, tinha todo tipo de pessoa, de toda classe social, de toda circunstância social que tinha em Corinto, foi alcançado pelo evangelho. E a grande questão é, como é que é uma igreja em um contexto assim? Como que é participar e como que funciona, como que uma igreja que tem um contexto social tão diverso, com pessoas vindo de situações tão diversas, como que é isso? Corinto é um exemplo perfeito de igrejas de grandes metrópoles. Igrejas de grande metrópole tem gente vindo de todo tipo de contexto social diferente. As dificuldades de Corinto são as nossas dificuldades. A nossa igreja moderna é uma grande igreja de Corinto. Graças a Deus por isso. No sentido de que todo tipo de gente é alcançada pelo poder do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse contexto, é a essa igreja que Paulo vai escrever uma carta. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, obviamente ele não está lá mais. Ele já está na cidade de Éfeso. Ele já está lá no final da sua 3ª viagem missionária.
Ele está em Éfeso e lá de Éfeso ele recebe uma carta, fica sabendo das coisas que estão acontecendo em Corinto. E ele vai responder as questões que estão no bojo daquela igreja. E é sobre essa carta que eu quero convidar você para que nós possamos ver quais são as perguntas e quais são os desafios que são apresentados para Paulo na carta que ele recebe de Cloe e como que Paulo responde a essas questões na carta aos Coríntios. Eu quero convidar você para que nós possamos fazer essa leitura e ver essa correspondência que Paulo faz com a igreja de Corinto e quais são as suas orientações, que são as orientações também para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Amém? Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você para que nós possamos orar, para que Deus nos desafie e nos ajude, para que nós possamos ver mais igrejas plantadas, para que mais igrejas sejam plantadas como a igreja de Corinto foi. Eu gostaria que nós vivêssemos esse momento na história da nossa igreja, onde igrejas possam ser plantadas pelo anúncio do Evangelho de Jesus, onde Deus possa levantar pessoas para isso. Será que é você que Deus tem chamado para plantar uma igreja? Se Deus tem te chamado para plantar uma igreja, você está pronto, você já foi treinado, preparado para isso? Você precisa de orientação. Então eu gostaria de orar nesse sentido. Vamos orar? Maravilhoso Pai, Deus Santo, louvado seja o Teu nome. Nós cremos que o Senhor continua alcançando vidas. Nós cremos que o Senhor continue alcançando pessoas. Nós cremos que o Senhor tem muito povo nessa cidade. Nós cremos, meu Deus, que o Seu povo está aqui. O Seu povo está, meu Deus, lá, algemado ao pecado, nas garras de Satanás, em um mundo completamente perdido. Mas eles existem. O nome desse pessoal, Senhor, já foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Senhor, o que é que o Senhor está fazendo nos nossos dias? Qual é o movimento que o Senhor está fazendo na nossa cidade? Deus, por que é que o Senhor está confiando o seu povo a outras igrejas que são bênção também, mas às vezes o Senhor não tem confiado a nós? Nós queremos, Pai, participar daquilo que o Senhor está fazendo. Confia a nós também, Senhor. Envia a nós também aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que pertencem ao Teu povo, aqueles que são Teus, ó Deus, e que o Senhor quer, meu Deus, revelar o Teu Santo Filho Jesus para que possa, meu Deus, serem discipulados a partir de quem Cristo é. Pode confiar a nós. Nós estamos prontos, Senhor, nós queremos. Meu Deus, nós queremos plantar igrejas, nós queremos, meu Deus, ver vidas sendo alcançadas para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e quero já desafiar você. Você já é um parceiro desse programa? Você já faz parte dos Amigos da Missão? Se ainda não, meu irmão, faça parte em nome de Jesus. Você pode apoiar esse projeto, você deve apoiar esse projeto para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém? Querido irmão, quero desejar a você uma excelente semana, que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Temos um encontro marcado na semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Espero você e até lá.